Amy, conta um pouquinho para nós então da tua jornada, da tua trajetória, como é que isso tudo começou e o que te trouxe até Subir no palco. a subir no palco e tomar um café, uma água aqui com a gente bater nesse papo. Sim. Então, gente, eu não, nem sempre fui assim, né? Muito pelo contrário. Eu já tive um perfil, um biotipo físico bem maior, né? Pode-se dizer uma ex quase gordinha, né? Porque pela minha altura não era tanto. Mas eu sempre tinha esse conflito com a minha imagem. Por quê? Porque não se espera que um educador físico vai estar acima do peso. Então tinha, e na época como eu era funcionária, tinha uma cobrança muito grande dos gestores da empresa. Eu sentia que o sonho dele era ter uma professoria. Eu comecei pela ginástica, né? Depois que eu virei personal. Ah, legal. Eu dei aula de ginástica por muitos anos. E eu sentia muito isso. E fora isso, aconteceram outras coisas na minha vida, em questões emocionais, que me travavam nesse processo de conseguir melhorar o meu corpo. Então era muito difícil. Eu caí, levantei milhões de vezes para estar onde eu estou hoje, para conseguir manter um shape atlético que eu estou hoje. E é isso, muitas vezes as pessoas elas não estão... Você quer ou você acha que você quer? Tu quer ser atleta porque é bonito estar lá no palco ou porque tu é atleta mesmo, tu quer viver a coisa? Tem a disciplina para, né? A disciplina. Então, assim, tudo tem um preço, né? Perfeito. Então, depois eu consegui perder peso e tal, e nunca tinha nem parado para pensar em ser atleta. E aí um dia eu fui no médico, conversei com ele sobre isso, porque eu tinha umas tentativas mais frustrantes anteriormente. Aí ele chegou pra mim e disse assim, Amy, tu tem uma linha de biquíni, que é a minha categoria, né, biquíni fitness, muito bonita, por que tu não tenta? Eu falei, ai, mas já aconteceu tanta coisa ruim, acho que não. Aí eu aprendi uma coisa na minha vida, trabalho em silêncio. Então, ok, vou tentar. Então eu fiz toda a minha preparação, meus pais sabiam, alguns amigos meus sabiam, porque eles iam ter que estar me acompanhando no meu processo, né? Então eu comecei com 74 quilos, eu subi no palco com 60 quilos, em 3 meses. Um shape totalmente atlético, fibrado, ninguém entendia nada do que estava acontecendo comigo, né? Então as pessoas achavam que eu tinha mudado de religião, ela tá com anorexia, não pode, porque foi uma mudança muito agressiva. Imagina. Não para as pessoas. Mas ali eu aprendi também a fazer as coisas quieto, porque quando a gente compartilha sonhos, é um sonho que é teu, e na tua percepção aquele sonho é o que vai te dar valor, é o que vai te alavancar como ser humano, como profissional, como mulher. E talvez para a percepção do outro, para que passar por isso, para ganhar um pote de whey? Mas aquele pote de whey é o que eu mais preciso na minha vida eu consegui. Então eu fiquei quieta na primeira preparação, eu anunciei nas redes sociais quando eu estava indo para Chapecó, que foi o primeiro campeonato, né? Ali eu falei que eu estava indo, daí todo mundo, agora eu entendi, não sabia que tu ia competir e tudo mais. Na primeira competição eu já fui campeã, e fui campeã da noite, overall que a gente chama, né? Então a melhor da noite da categoria. Logo depois eu já fui pro Sul Brasileiro, que era um mês depois. Então no Brasileiro teve uns erros na minha preparação, então eu depletei muito, fiquei muito seca, e a minha categoria, ela é mais fitness, não é tão agressiva, mas tem que apresentar saúde acima de tudo. Legal. Então ali eu fiquei em terceiro lugar. E aí esse ano eu acabei mudando até de treinador, então eu passei por 2 competições que eu fui campeã nas 2 também. Né? Então depois dali o pessoal já foi me vendo como atleta, a nossa cidade ela ainda é um pouco limitada com relação a isso, Joinville, porque não é uma cidade que cultua o corpo, então é difícil para eles mesmos verem, entenderem por que tomar água, por que tirar água, por que acontece isso. Então há um mês atrás eu estava com quase 8 quilos a menos. Porque eu tinha acabado de subir no palco, Perfeito. Então eu estava depletada, estava restrita, desidratada. Então ninguém fica com shape de atleta o ano inteiro. Claro. Não é nem saudável, Sim. né? Então, meu Deus, mas agora ela já está grande de novo, daqui a pouco já está seca de novo. Então, mas agora o pessoal está acostumando mais e está surgindo cada vez mais atletas, né? Legal. Mas existe uma questão nessa coisa de estar surgindo cada vez mais atletas que eu vejo por 2 situações. Uma positiva, que eu acho que realmente a pessoa se descobre, ela quer passar por aquilo que eu passei, de provar pra si mesma que ela consegue, que tá bom, eu sempre fui a gordinha, então agora meu shape vai ser o melhor da academia, né, e tudo mais. Mas também eu acho que o distúrbio de imagem tá muito cobrado. Então, assim, tá surgindo muito atleta, mas por quê? Porque ter só um corpo bonito é pouco, então a cobrança da imagem nas redes sociais, na mídia, ela tá demais. Então eu vejo assim,
muita mãe de família, muito pai de família, que acaba muitas vezes botando o seu relacionamento em risco por causa desse culto ao corpo excessivo. Então, assim, é um perigo ali, sabe? Claro. Então, tu tem que dosar a tua mão. E a nossa transformação de imagem frente ao espelho, ela é muito agressiva e muito rápida. Então, se tu não tem consciência que eu vou até aqui e aqui eu vou parar porque vai me prejudicar, é onde a gente vê os atletas que estão tomando cada vez mais anabolizante, cada vez mais recurso ergogênico, porque o cara tem conflito com a imagem dele. Então, tem muito atleta que compete o tempo inteiro, ele gosta, mas ainda é mais para se olhar no espelho e eu tô no shape, do que ter uma vida em equilíbrio e talvez aquele shape ser um pouquinho menor, né? Mas isso não pode estar relacionado também a padrões de informações que são seguidas? Influenciadores que criam esses meios, esses métodos e que de repente acabam se tornando pessoas com seguidores e a partir daí não há espaço para uma ciência não tão exata como é a área da saúde. Sim, mas aí tem uma questão que, tipo, ninguém te obriga a nada, né? Então, eu faço aquilo que eu quero, eu posso ter milhões de seguidores, mas é minha saúde. E, infelizmente, o fisiculturismo no Brasil não é um esporte reconhecido, né? A gente passa muita coisa numa preparação, gasta muito dinheiro, as pessoas me perguntam, tá, tu não vai competir? Mas não é só passar fome, botar um biquíni e subir no palco. É muito além disso. Um biquíni é R$1.000. No dia da competição, tu gasta como se fosse gastar para se arrumar, para se casar. Então é um custo muito alto. E tu sobe no palco, tu ganha um pote de whey, né? Então é paixão por aquilo mesmo. Legal. Mas, como você estava falando, quando o atleta se dispõe, talvez, e nem todo mundo que é atleta é educador físico. Sim. Então pode ser qualquer pessoa que é apaixonada pelo esporte, né? Sim. Mas quando o atleta ele é educador físico como eu tive que quebrar alguns tabus com relação a isso também. Porque não é o atleta que escolhe a categoria escolhe o atleta. Então tu pode achar muito legal, eu quero ser Men's Physique, mas o teu biotipo não é de Men's Physique, é outra categoria. Então tu precisa talvez treinar alguns músculos e destreinar outros. Então aí é que entra, né, aquela coisa assim, nossa, mas como é que eu não vou fazer agachamento? Como é que eu não vou fazer extensão de perna? Então eu tive que parar de fazer várias coisas por causa da minha categoria. Perfeito. Então, que me impedem de fazer isso. Mas por quê? Porque a biquíni não pode ter volume de quadríceps. Então eu não posso fazer nada focado pro meu quadríceps. Senão eu chego no palco, eu tô fora do padrão. Claro. Então quando sobe todos os atletas no palco, o árbitro quer ver uma biquíni na mesma linha da outra. Né? Então ela jamais vai ter volume. Se for para ter volume, já é uma outra categoria. Perfeito. Muito bom. E isso mostra como nem sempre o que é praticado por alguns modelos pode ser a única verdade. Com certeza. Né? Quer dizer, o equilíbrio é o mais importante. Com certeza. Como eu sou educador físico e eu tive que pedir para um treinador me preparar, porque a gente não tem essa cadeira na faculdade, né, de fisiculturismo. Sim, verdade. Então, o cara que vai se especializando, e eu sou uma educadora fitness, não de fisiculturismo, eu tive que confiar isso a alguém. Então, uma outra coisa que eu acho interessante para nossa profissão, não só o atleta, mas como o personal também, é que a nossa ciência ela não é exata. A gente precisa se modelar em alguém. Quem é o cara que eu acho top, que eu quero ser que nem ele, porque eu vejo vários valores nele, financeiro, de conduta de vida e tudo mais, eu acho que tu tem que seguir ele. Mas nem sempre aquilo que ele fala vai dar certo ou para você ou para o seu cliente. Claro. Então tem que ter uma, né? Um equilíbrio aí. Vamos ser, porque nem médico acerta o remédio de primeira, precisa trocar. Então não tem que ser regra, não vai fazer 4 de 10. Às vezes o cara tem melhor rendimento fazendo ou mais carga e tudo mais. Então acho isso bem importante, você estar aberto para aquilo que a ciência pode proporcionar no teu físico, né, como atleta, como no teu cliente também. Perfeito, perfeito. É isso aí. Beleza. Finish. Missão cumprida.